Olá, eu sou Natália, eu sou Head de People aqui no iFood Benefícios e a gente está reunido aqui para mais um webinar para falar de um tema super bacana que é pessoas e estratégia. E a nossa convidada de hoje é a Camila Aragão, ela é diretora de People para o time de tecnologia aqui do iFood. Oi, Camis. Oi, Nath, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês para falar desse tema, que é tema de todas as rodinhas de conversas do RH. Exato, exato. Camis, para a gente começar, conta para a gente um pouquinho, acho que de forma muito breve, sobre a sua trajetória e como é que você chegou aqui nessa cadeira que é muito people, um pouco BP, enfim, conta um pouquinho para a gente. Boa. Eu trabalhei, como muitas pessoas que chegam na cadeira de BP, em várias áreas especialistas. Comecei minha carreira em recrutamento, depois mudei para desenvolvimento, já toquei uma parte mais pesada de performance. Eu tive uma experiência na própria área de negócio. Em algum momento achei que era importante viver o outro lado da mesa e fui para a área comercial por um tempo, mas me encontrei muito na posição de BP e tô nessa cadeira há alguns anos já. Tô há 5 anos aqui no iFood, já passei por várias áreas de negócio aqui, atendendo vários times, e há um pouco mais de um ano com o time de tecnologia. Boa. Ô Camis, e como você bem colocou, né, enfim, é muito comum as pessoas passarem por cadeiras especialistas antes de assumir um papel de BP, assim. Sim, E um negócio que eu acho muito curioso, assim, é que tem quase um misticismo, né, enfim, ao redor do que é a cadeira do BP, né, enfim. sim. Na sua visão, assim, de tudo que você viveu, né, que você falou aqui do outro lado, né, putz, como é que você enxerga, quais, na verdade, né, você entende que são os principais desafios dessa cadeira de BP dentro, né, do ecossistema aqui todo de RH? Eu acho que essa parte do misticismo, né, acho que cada empresa acaba operando o papel de BP de uma forma, e isso depende muito da maturidade de cada negócio, de cada área de RH também, né. Mas eu acho que se a gente for pensar num playbook padrão de BP, geralmente uma tríade aí, né. O BP é o papel conector entre o negócio, entre o time de people, e entre a liderança, assim. Então a gente conecta no final, a gente tem um papel muito generalista, mas que no geral tem uma implementação dos produtos de RH para o negócio, mas também uma retroalimentação do que o negócio precisa para dentro do RH. E Uhum. isso vai se conectando. E aí, acho que o ponto é, tem áreas de RH que têm esse papel mais próximo de uma ponta ou da outra, e aí isso vai fazendo que seja um papel que é talvez menos uniforme do que quando a gente olha para áreas Especialistas, especialistas. né? Mas isso também depende de quanto espaço você tem na mesa, depende de qual que é o papel da estratégia de pessoas na estratégia da organização, Uhum. enfim. E eu acho que isso gera esses N playbooks, assim. Mas, no final, eu acho que o mais legal é quando a gente chega num papel que consegue estar muito conectado com as necessidades de negócio e que driva a estratégia do RH como um todo, né. Uhum. Então, acho que aproveitando, né, que além de host aqui, você também é minha par nessa jornada de iFood, acho que dá pra gente explorar um pouquinho, eh, esse olhar de como é que a gente identifica essas necessidades, como é que a gente se conecta dentro desse papel. O que que você acha? Boa, boa. Eu gosto muito quando você diz, né, que, putz, no final do dia a depender de quem senta nessa cadeira, esse papel ele é desempenhado de uma forma diferente. Eu acho que tem muito disso, né, não tem uma regra, assim. Mas era, enfim, só uma observação. Acho que como a gente identifica essas necessidades, assim, algo que eu tenho muito para mim é que a área de people e o BP, né, enfim, acho que essa estrutura ela só existe para que o negócio exista e o negócio aconteça, assim. Então acho que tem um lugar, assim, que a gente, enquanto people, precisa muito ocupar, né, enfim, eu acho que se mostrar genuinamente interessado de entender o que acontece no negócio, né. E tem uma coisa que eu acho que eu me provoco muito, assim, que é tentar fazer perguntas sobre o negócio, né, enfim, putz, de RH, no fim do dia, a gente já, né, a gente entende, a gente sabe como as coisas operam,
E como muita coisa na vida, é tudo muito cíclico, né? Enfim, você olha uma situação e fala, nossa, eu já vivi isso, e você sabe mais ou menos como operar. Mas no negócio é muito diferente. E em companhias que vivem, né, em 2024, não importa a cultura, no geral, a gente vive um mundo que é muito volátil. Sim. Algumas companhias um pouco mais, outras um pouco menos. Então, acho que a gente se esforçar para, de fato, estar muito conectado com o que acontece no negócio. E, às vezes, não vai ser trivial você fazer essa conexão com a visão de pessoas, né? Porque tem algumas coisas que são muito intuitivas, do tipo, tem um problema de performance aqui que eu posso conectar com a estrutura organizacional, e tem um problema que eventualmente não vai estar diretamente relacionado a uma pessoa, mas é uma área inteira que não está conseguindo manter rituais de gestão, por exemplo. E aí, quando você fuça, entende de fato, né, o problema, no final do dia tem um viés de pessoas que a gente consegue endereçar, assim. Então, acho que esse olhar atento para o que acontece no negócio, tentando quase sair um pouco da cadeira de people, acho que é super importante. E eu acho que esse é talvez um olhar legal, assim, né. Quando a gente pensa no nível de profissional que vai conseguir fazer esse nível de conexão, geralmente é uma pessoa mais sênior, né. E a Total. gente viveu isso aqui no time do iFood de alguma forma. Quando a gente estava, menos maduro como área de RH, a gente também tinha um time de BPs mais júnior, que acabava tocando coisas mais táticas do Uhum. que da gestão de pessoas, digamos assim, né. E eu acho que conforme a gente foi amadurecendo, hoje a gente tem um time muito mais sênior, Com que certeza. consegue, tem maturidade, senioridade para fazer essas conexões e ter influência num nível mais complexo de Uhum. negócio, da organização, né. Então, eu acho que também, tem um pouco disso, assim, cada negócio e cada momento de negócio vai precisar de uma característica de BP e tá tudo Exatamente. bem, né. Uhum. É uma jornada também dessa construção, enfim, e do que faz mais sentido para cada um, né. Boa. Ô Cami, você falou um negócio que eu acho que é muito real, e eu acho que eu peguei muito dessa transição aqui no iFood, né, da gente, de fato, seniorizar o time de Sim, BPs para conseguir atender essa demanda de não só entender o negócio, mas conseguir influenciar. sim. Na sua visão, quais são as estratégias, enfim, quais são os caminhos para influenciar? Porque isso é zero trivial, né, enfim, tem, né, muita dificuldade em você, de fato, conseguir se posicionar, e tem um lugar aqui que o RH não toma decisão, né, de Sim. negócio. A gente influencia. Como é que você acha que a gente pode encontrar esse lugar? Ó, eu acho que tem algumas estratégias diferentes, né, e eu acho que cada um vai achando o seu caminho, assim. Pra mim o principal e acho que o habilitador é um pouco do que você falou de conhecer o negócio, de estar próximo, de se interessar pelos temas que vão além dos temas de liderança e de gestão. Porque no final, eu acho que quando a gente faz bem o nosso trabalho, a gente consegue antecipar problemas. Se você tá só olhando para os temas de pessoas e tá: "Ah, esse fórum eu não preciso participar, porque a gente não vai estar falando dos temas de people ali". Você perde na leitura de cenário, no conseguir conectar ali, de alguma forma, as pontas e falar: "Ó, esse contexto aqui, com aquela outra coisa, de negócio, com aquela outra coisa que aquele outro líder me falou, isso aqui não sei se vai dar bom". E aí a gente começa esse exercício de eu falo que é um exercício de formiguinha, inclusive quanto Uhum. mais sênior a gente tá nessa cadeira, mais de formiguinha ele é, porque é um exercício de conseguir ler o cenário, identificar os problemas, os potenciais problemas e como é que a gente começa a levantar, essas pequenas lebres, assim. Nossa. Então, eu acho que para mim é um exercício de proximidade, é um exercício de não ficar na sua própria bolha. Então, sei lá, eu atendo a área de tecnologia, é uma área que tem interface com todas as Com áreas toda do a iFood. companhia. Não dá para eu interagir só com as lideranças de tecnologia, não dá para eu interagir só com o meu time de RH que olha para tecnologia. Eu preciso entender com você como tá o iFood Benefícios e como esse ecossistema como um todo impacta o meu negócio. Mas, ao mesmo tempo, com uma cadeira muito generalista, né, que é a do BP, muitas vezes a armadilha é cair no dia a dia, assim, é cair no virar só o resolvedor de problemas. Total. E aí a gente
perde essa parte que é a mais rica, que é a mais é onde a gente gera mais impacto para o Uhum. negócio no final das contas, assim. Mas eu acho que até para tangibilizar, né, um pouco dessa coisa do que é gerar impacto para o negócio, como BP. Eu acho que você tem alguns bons exemplos em iFood Benefícios. Quer dividir algum aqui? Boa, boa, boa. Putz, de fato, acho que tem bastante coisa, né, a gente sempre fala, né, do privilégio que é estar aqui, a gente conseguir, operar people, num modelo em que de fato gera impacto no negócio. Mas eu acho que tem um exemplo que ele é relativamente recente, e ele é muito bacana, que é uma mudança, eu não sei se é uma mudança cultural, mas eu acho que foi uma mudança de direcional que a gente teve muito importante, em uma das unidades de negócio aqui, né, do iFood, em que a gente o iFood no geral sempre se propõe metas bastante ambiciosas, né, mas dessa vez a gente foi no limite da razão, assim. Sim. E a gente entendeu que a gente precisava resgatar muito do que é o espírito empreendedor dentro do iFood, assim. O iFood, acho que ele nasceu uma startup pequenininha, foi crescendo, como toda organização, ele foi se transformando em algo muito maior e naturalmente, a cultura ela foi se moldando, né. E aí quando você olha o iFood Pago, o iFood Benefícios, você está falando de fato né, de uma startup de verdade dentro de um negócio que é muito maior, que é o iFood, assim. E a gente entregou, recentemente, no último ano, acho que um projeto que ele tinha como principal objetivo, no final do dia, resgatar um pouco do que é esse espírito empreendedor. E a gente falou: "Cara, como é que a gente começa isso e como é que eu conecto isso com a cultura do iFood?". Eu não estou falando de culturas diferentes, eu estou Sim. falando de uma espinha dorsal que é importante a gente, né, sempre se ancorar aqui. E aí a gente pegou um conceito, né, que um pilar que compõe o conceito de potencial do iFood, que é garra, que conectava muito com as metas agressivas, com o ambiente empreendedor, né, enfim, com essa coisa da paixão e da perseverança para fazer algo muito maior do que você, e trabalhou essa temática ao longo do ciclo, mas num foco muito grande de não só falar sobre isso, mas colocar a temática de garra aí e construir esse ambiente empreendedor através dos nossos produtos de people, assim. E aí acho que tem um lugar que ele é importante, é um pouco do que a gente falou aqui, né, que é o não estar na bolha, que é, eu só consigo fazer isso através de uma conexão muito forte com a liderança, porque a mensagem de cultura ela precisa vir da liderança e people é um viabilizador do cascateamento disso, assim, né. E aí você coloca comunicação, desenvolvimento, enfim, né, e quantas outras coisas, né, recrutamento. Putz, uma vez que eu estou falando de empreendedorismo, estou falando de pessoas com garra, como é que eu identifico isso no momento em que eu vou contratar alguém, enfim. E foi muito bacana, enfim, né, porque acho que foi uma forma de a gente, de fato, contribuir com o negócio. Isso, no final do dia, tem um impacto direto em performance, porque uma vez que você faz essa virada, né, as pessoas se energizam e entendem o porquê daquelas metas super agressivas, e no final do dia, essa construção, né, que ela passa 100% porque é a entrega de people, ela gera valor lá na ponta, assim. Então acho que esse exemplo para mim ele é bastante emblemático, até porque ele é menos óbvio, né, assim, do que dizer: "Putz, mudamos aqui, sei lá", e não que não seja importante, pelo amor de Deus, é super importante. Mas sei lá, a gente, mudou aqui alguma coisa no nosso processo, né, como a gente opera, sei lá, a área de remuneração, enfim, super importante, mas como é que você envelopa tudo isso em algo que no final do dia gera um baita valor ali e passa por muitas outras áreas, assim. Eu acho que tem um ponto do teu exemplo também, que é como conectar para muito além dos processos de people, né. Então, sei lá, a gente trabalha muito próximo com os times de gestão, de performance aqui também, porque uma coisa é você tá dando recado de garra em cultura, enfim, mas como é que as metas, como é que os nossos Total. rituais, como é que o nosso modelo de gestão suporta isso no final das contas, né. Então, acho que a expectativa de conexão do nosso papel vai para além de people, Com né, vai para certeza. todas as áreas que de alguma forma impactam ali as pessoas, Não, né. total. E tem um lugar que eu sempre gosto de me apegar muito, assim, eh, que é o nosso tema aqui hoje, né, enfim, é pessoas e estratégia, e é super importante a gente ter essa visão de longo prazo, entender onde a gente quer chegar enquanto estratégia de people e de negócio.
Mas no final do dia, assim, cara, uma estratégia muito efetiva e muito bem implementada passa por você fazer o básico muito bem feito, assim. Sim. Então você precisa ter processos que funcionem, você precisa, né, enfim, acho que garantir que você opera muito bem para conseguir entregar esse longo prazo, assim. E às vezes operar esse muito bem o agora vai passar por coisas que talvez soem um pouco menos estratégicas, assim, sabe. Então acho que, operar bem essa dualidade do como é que eu olho lá na frente, né, o que é a visão de estratégia, ao mesmo tempo em que eu não vou ficar com: "Ah não, isso aqui é operacional, isso aqui a gente não, gente, vamos fazer assim, né, vamos fazer o que precisa fazer para que a gente entregue resultado", assim, acho que isso é super importante. É, eu acho que tem um perigo, assim, que eu costumo falar que a essência do papel de BP é um resolvedor de problemas, né. Total. Eu acho que o perigo é a gente cair só no problema tático, só no problema do hoje, só no problema do operacional. Mas ele vai existir também e a gente Uhum. também precisa resolver ele. A Exato. gente precisa também lembrar que tem problemas que eles são mais estratégicos e que eles constroem e que eles habilitam o futuro da organização, e a Total. gente também precisa ter esses como norte importante. Então eu acho que, esse navegar entre o hoje e o amanhã, o tático e o operacional, eh, o tático e o estratégico, acho que são muito do nosso dia a dia, a gente, troca muito de chapéu, assim, ao Tempo longo do todo, né. dia, ao longo de uma Aham. reunião, acho que pra mim essa é a beleza da cadeira, assim, acho que tem eu conheço profissionais que já sentaram na cadeira de BP e quiseram voltar para uma área especialista depois, porque falaram: "Não, eu não aguento essa rotina, essa Aham. dinâmica, eu quero entregar as coisas com um lacinho em cima e ter Começo, meio e tempo, fim, né. Aham. ser dono da minha agenda", enfim. Aham. O papel de BP ele tem muito mais interação, ele tem muito mais dinamismo, é um trade-off entre amplitude e profundidade, né. A gente Tempo tem uma todo, é. amplitude maior do que as áreas especialistas no geral vão ter mais profundidade que a gente. Acho que esse é um modelo que a gente tem aqui no iFood que também acho que é bem legal, assim, de ter a gente opera no final num modelo ágil de RH, com pessoas, das áreas especialistas também dedicadas para o negócio e ajudando a gente a fazer essa roda girar, né, Total. e a implementar projetos, como esse de garra que você comentou, que a gente lidera, mas também a gente não consegue entregar sozinho, né, a gente precisa Uhum. das áreas junto com a gente, e eu acho que essa é uma boa prática bem legal do que a gente tem feito aqui nos últimos anos Nossa, também. com certeza. E eu já falei isso aqui em algum momento, né, mas é real um privilégio trabalhar na área de people do iFood, né, do iFood Benefícios, enfim, porque de fato a gente tem uma estrutura e acho que a gente encontrou caminhos de operar que permitem a Sim. gente chegar neste lugar, né, da estratégia, enfim. Mas a gente obviamente, né, sabe que não é a realidade da maioria das empresas, assim, pelo contrário, né, acho que a gente ainda, no geral, né, no mercado como um todo, a gente entende que a área de RH ainda precisa ocupar um espaço, assim. O que você diria, assim, né, putz, para uma empresa que eventualmente não está no mesmo nível de maturidade que o iFood hoje está em áreas de people, pra alcançar esse lugar de estratégia, assim, o que você Sim. acha que seria uma dica boa? Ó, eu acho que primeiro também olhar a perspectiva que tem um quê cultural de cada empresa e do estilo, da maturidade de cada uma, que vai ter mais espaço para você, de cara ou não, né. Uhum. Então, eu acho que a gente, pelo tipo de negócio que a gente tem, pelo hypergrowth que a gente, vem vivendo nos últimos anos, eu acho que esse espaço também foi construído por esse contexto, né. Mas eu acho que para um BP que tá numa estrutura que não tem esse espaço, eu acho que o caminho é ser solução e não problema para a liderança. Uhum. Eh, eu vejo muitas vezes o BP que chega para a liderança falando: "E aí, como é que estão as coisas? Que você precisa?". E num papel mais reativo. Eh as lideranças, sejam no iFood, acho que no iFood talvez mais que a média, mas em qualquer lugar, são muito demandadas o tempo inteiro. Os processos de RH demandam muito as lideranças o tempo inteiro. E faz parte, né, o papel dessas pessoas, quando sentam em posições como essa. Mas na hora em que você só tá ali pegando pedido, né, recebendo demanda,
você se coloca num papel transacional. Eu acho que parte do caminho, e conectando com o que a gente já falou no começo, do entender o negócio, do conseguir fazer as conexões, é conseguir trazer pontos cegos para essa liderança, é conseguir falar: "Olha, tá acontecendo tal problema no seu time, na sua área ou na área do lado e vai chegar aqui, como é que a gente se prepara para isso?". É conseguir trazer outras perspectivas, e ser mais propositivo nas soluções. E eu acho que às vezes os times, se perdem um pouco nesse o que é ser propositivo, né, e tem dificuldade de tangibilizar, né. Mas qual que é o problema que aquela liderança não tá vendo? Qual que é o problema que a gente vê que tá chegando em alguma outra área da organização e eu deveria me preparar, porque talvez ele chegue aqui? Eu acho que nessa hora é quando a gente começa a receber aquele olhar de: acho que essa pessoa vai conseguir me ajudar mais do que eu estava imaginando", Uhum. né. Eu acho que a brecha normalmente, na minha experiência, ela vem daí. Eh, e vão ter clientes que vão se abrir mais rápido e vão confiar mais rápido, vão ter clientes que vão demorar mais. Eu acho que é um papel que precisa de uma flexibilidade, precisa de uma adaptação. Tem Total. gente que por um tempo você precisa ir mais pelas beiradas até que você, consiga ultrapassar uma barreira, então acho que é um trabalho de ir ganhando espaço, de resiliência, de flexibilidade, mas que, putz, é muito legal quando você tá com aquela liderança que você fala: "Foi agora, consegui, ultrapassar a barreira, acho que Total. essa pessoa começou a ver valor, começou a entender o que eu tô fazendo aqui". Uhum. Eu acho que eu costumo brincar que o BP, principalmente depois de um nível de senioridade, precisa ressignificar o que é a realização, o que é a entrega, o que é a motivação, assim. Pra mim hoje é isso, é na hora que eu vejo esse clique, Aham. e que eu acho que fica divertido, Que sabe. legal. Nossa, muito bom te ouvir falar. Eu acho que né, um ponto que você trouxe na sua fala que eu acho que é muito importante é essa coisa de você, tentar sempre ser parte da solução e não o problema, né, assim, porque é muito fácil pra gente, até nesse papel olhando um pouco mais, né, de fora, apontar problemas, porque de fato, né, quando você não tá, né, tão envolvido ali, você não é parte do problema, você consegue apontar bem. Mas não adianta apontar o problema sem apontar uma solução, que é um pouco do ser propositivo que você trouxe ali, Sim. que é muito legal. E aí um parênteses aqui, eu fui, de áreas especialistas de RH por muito tempo, talvez a maior parte da minha carreira. E eu lembro que quando eu fiz, a transição para, né, pra uma cadeira de BP, eu tinha um sofrimento, gente, e era um sofrimento real, que era não conseguir tangibilizar o que eu estava entregando. Quando você está em treinamento, você sabe que a entrega é o treinamento, quando você está em comunicação, você sabe que a entrega é aquilo que você comunica, em recrutamento é a vaga. E eu falava: "Gente, mas e agora?", assim, parece que eu estou fazendo, né, tô fazendo um monte de coisa e não estou entregando nada, assim, acho que isso conecta muito com essa coisa do papel do BP. Então esse ressignificar de fato é importante, né, enfim, É. para você Não, conseguir performar, né, enfim. sem dúvidas. E assim, é muito comum pessoas que fazem essa transição da área especialista para o papel de BP, que chegam e falam: "Eu não fazia ideia do que vocês faziam", Aham. né. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer, inclusive dentro de casa, e avaliação de desempenho de BP dá outra conversa inteira, assim, porque geralmente É verdade. é uma dor nesse sentido. Como é que a gente sempre cai no lugar de: "Preciso trazer o cliente para a sala para falar do impacto que eu gero lá". Acho que aqui no iFood a gente foi achando alguns caminhos ao longo do tempo, mas é um problema que a maioria das áreas de RH vivem, assim, né, do BP de alguma forma falar: "Como é que estão enxergando aqui o meu impacto?". Aham. Enfim, eu acho que a gente como liderança desses times tem um papel importante de ir construindo isso ao longo do tempo, mas é recorrente mesmo. Boa, muito bom. Ô Camis, e a gente falou bastante de liderança aqui, né, putz, vamos conectar com os líderes, engajar lideranças, enfim. Como é que você enxerga e aí é muito louco, assim, acho que você falou várias vezes aqui: "Nossa, eu enxergo o BP como alguém generalista". Eu oscilo um pouco a minha opinião, assim, porque conecta também com o ponto que você trouxe ali, né, de amplitude e profundidade.
Eu acho que a gente, de fato, tem bastante amplitude, pouca profundidade em alguns temas, mas eu acho que tem alguns, assim, que eu considero, essenciais e que a gente, de fato, deveria nesses temas, acho que a gente deveria ser especialista. Um deles, para mim, é estrutura organizacional, né, porque no fim do dia tudo passa por ter uma estrutura que, de fato, funciona, as pessoas certas nas cadeiras certas, cultura e comunicação, né, acho que, enfim, se eu tivesse que escolher 3, talvez adicionaria, né, cultura e comunicação não junto, a desenvolvimento também, né, acho que até conectando com esse tema de liderança, assim. Como é que você enxerga o papel do BP nesse desenvolvimento, enfim, acho que nessa tríade aqui, né, de estrutura, desenvolvimento e cultura do ponto de vista de liderança, assim? Ó, eu acho que depende em alguns níveis do tipo de estrutura de RH que cada empresa tem, né. Eu já vivi estruturas que tinham uma área de arquitetura organizacional, por exemplo, Uhum, né. Eu acho que muitas vezes, de acordo com a experiência prévia, a gente também vai ganhando mais profundidade em um subsistema ou em outro e vai uhum, achando os caminhos de operar isso, assim. Mas, no final, tem tem modelos de empresa em que você recebe guidelines e recebe programas de desenvolvimento e recebe mesmo modelos de cultura muito mais engessados, né. E aí o BP tem um papel de ser questionador, de ter profundidade o suficiente para falar: "Isso não vai funcionar para mim por XYZ, eu acho que a gente deveria fazer esta outra coisa", uhum. porque no final são temas que fazem a roda girar no dia a dia, né, que fazem o negócio entregar resultado. Então eu concordo com você que são temas que a gente, mesmo quem historicamente, pela experiência, não tem essa profundidade nesses temas, acaba ganhando ao longo do tempo numa cadeira de BP. Eu acho que na estrutura que a gente tem no iFood, isso para mim é mais latente ainda, né, porque, essa é uma responsabilidade que tá na cadeira do BP, né. A gente não tem essa área especialista de arquitetura organizacional, por Uhum. exemplo, aqui, como talvez algumas empresas tenham. Então, aí tem esse ponto de construir essa profundidade, o time de remuneração acaba sendo muito parceiro da gente aqui na nossa realidade, no nosso contexto por conta disso. Mas eu acho que quando eu falo do ser generalista ainda assim, é porque a gente sempre olha para estes temas numa perspectiva um pouco mais ampla, né. Uhum. Quando eu penso em cultura e comunicação, em geral, o change management tá sempre com o BP. Exato. Mesmo em estruturas em que você tem uma área de estrutura organizacional, de arquitetura, o change management disso tá com o BP, né. Então, talvez o fio condutor que faça essas coisas, conversarem na nossa cadeira é esse papel de ser quem conduz essa gestão da mudança, quem entende que não é só você mudar uma estrutura no PowerPoint, no sistema, para que ela funcione de fato, é como a gente vai costurando tudo isso e fazendo funcionar na prática, né. Então, eu acho que cada estrutura vai ter um pouco da sua característica, mas talvez esse seja um ponto que conecte de forma mais transversal, assim. Boa. Nossa, concordo plenamente. E esse ponto do change também, gente, é essencial. Deveríamos ser todos especialistas em gestão da mudança, né. Exato. Ô Camis, e acho que até pra gente já começar a finalizar, passa tão rápido, né, é Ah, tão mas já. bom. Eh, né, a gente falou um pouquinho aqui, putz, tem muitas empresas que eventualmente não têm essa estrutura, assim, e aí quando eu penso e às vezes até a gente até recebe essa pergunta, né, conversando com amigos, enfim, RHs conhecem muitos RHs. Eu acho que tem um lugar aqui que é super importante, a gente fala muito do BP estratégico, né, enfim, mas no final do dia uma área de people inteira ela precisa ter esse drive, assim. Sim. E aí eu acho que tem, elementos até que a gente falou aqui, né, pô, gestão da mudança, conhecer do negócio, enfim, acho que tem muitos elementos aqui que eu acho que eles são essenciais para qualquer pessoa que lidera ou que opera uma cadeira de people, né, seja ela numa área mais especialista ou seja ela, numa cadeira de BP ou numa área mais generalista, assim.
Então, acho que a minha dica para uma empresa que eventualmente é menor seria essa, assim, putz, sejam todos BPs, né? Um BP de recrutamento, um BP de remuneração, mas tenham esse olhar pro negócio e pro change, que eu acho que você trouxe que é super importante. O que você diria, assim, sabe? Acho que pensando né, numa estrutura menorzinha, que é um bom primeiro passo, assim, para alcançar esse lugar. Eu acho que eu já vivi esse passo em vidas passadas, e eu acho muito legal, assim, porque no final, muitas vezes um RH que não tem uma área de BP, tem alguém fazendo aquele papel, de alguma forma, Com né. certeza. Mas eu acho que além do ponto do negócio e de change, embora possa ser um pouco, eh não sei se todo mundo vai concordar, eu acho que uma coisa que, mesmo quem não é formado nisso, desenvolve intuitivamente na cadeira de BP é técnica de coaching. Porque no final, a maior parte das coisas que a gente faz e das coisas relevantes que a gente faz, são muito menos sobre líder, você pode ou você não pode, mas por que você quer fazer isso? Como é que a gente convence no caminho que a gente acredita que é o correto e no que a estratégia de pessoas da companhia convence. No final a gente acaba se desenvolvendo nisso. Então também acho que é um tipo de ferramental relevante para quem está começando a construir esse tipo de Que cadeira, legal, assim, além do que que é você falou. fazer as perguntas certas, né, Sem enfim, é dúvida. menos falar o que precisa ser feito e fazer as perguntas certas para direcionar. É isso. Ai, muito bom, amei, Camis, obrigada por dividir com a gente aqui, enfim, a sua experiência, seus insights. Obrigada para vocês que acompanharam aqui a gente até agora e até a próxima. Valeu, Obrigada. tchau, tchau.